No programa de hoje, Letícia Silveira da Poça traz algumas reflexões sobre o luto. Neymar Gil segue com o seu cordel de emoções, trazendo a inveja. Douglas André reflete sobre curas instantâneas e a importância da honestidade. A neuropsicopedagoga Berenice Ode fala sobre a aprendizagem dos jovens em casa. E a psicóloga Bruna Chábaron trata sobre o tema do suicídio. Olá pessoal, tudo bem? Hoje, para nossa reflexão, eu quero trazer o tema do luto. Geralmente a gente vai associar o luto à perda de um ente querido, mas o luto também é o processo de adaptação pelo qual nós vamos passar toda vez que passarmos por uma perda significante na nossa vida, como um trabalho, uma cidade, o crescimento dos filhos, um relacionamento afetivo que acabou. E nesse processo a gente vai ter muitas emoções negativas, frustração, tristeza, né? Vai se sentir muitas vezes abandonado, sozinho. É importante que durante esse processo a gente possa falar dessas emoções e desses sentimentos com a nossa família, com a nossa rede de apoio, ou procurar também ajuda para poder falar sobre esse tema. Acolher as suas emoções é bem importante, e não que a gente crie um tabu sobre o tema, né? Toda vez que nós temos um tabu, a gente acaba não falando e recolhendo essas emoções. Primeiramente, porque esse é um processo normal pelo qual nós vamos passar. Segundo, porque geralmente vai vir com mudanças. E essas mudanças são necessárias para a nossa trajetória pessoal. Então, ficar agarrado ao que era, sofrendo, primeiramente, porque esse é um processo normal pelo qual nós vamos passar. Segundo, porque geralmente vai vir com mudanças. E essas mudanças são necessárias para a nossa trajetória pessoal. Então, ficar agarrado ao que era, sofrendo, e não ver essa mudança, não ver o caminho pelo qual você passou até chegar a essa mudança, não vai fazer com que você siga em frente. É claro que quando a gente fala sobre a perda de uma pessoa querida, existe um tempo também em que a gente vai precisar para poder lidar, digerir essas emoções e sentimentos. Mas muitas vezes, quando a gente fala de um trabalho, por exemplo, é uma escolha nossa. Nós estamos escolhendo fazer essa mudança. E ela vai sim trazer aquele sentimento de que talvez no meu outro trabalho eu gostava de algumas coisas. E nós vamos ter esse processo de luto. Durante a pandemia, a gente tem um luto da nossa rotina. Então, a gente tinha uma rotina antes que vai acabar sendo modificada para algumas pessoas depois e durante essa pandemia. E a gente pode se sentir muito mal, muito triste, e vai ter que passar por esse processo que é esta adaptação e que é normal. Então, fale sobre o que você está sentindo, escreva sobre o que você está sentindo, procure ajuda, e nós vamos trazer mais reflexões aqui sobre o luto, e vejo vocês no próximo programa. Olá pessoal, então quero aproveitar esse espaço e essa possibilidade de me colocar e de ofertar ou partilhar um pouco das minhas ruminações, né, dos meus pensamentos com vocês. Venho então observando nessa pandemia, nesse acontecimento histórico, as soluções mágicas que são ofertadas, né? Sejam elas mais no campo biológico, né, através de medicamentos, ou mais no campo da saúde mental, né, de terapias diversas, não psicoterapias necessariamente, mas terapias inúmeras delas, né, que, entre aspas, prometem a cura ou a solução dos problemas, né? Isso realmente gera um certo desconforto, né, na minha posição como psicólogo, porque eu compreendo que nós estamos dentro de um processo, que nós estamos avaliando um processo no qual a gente nem sabe de que forma a gente vai sair
temos alguns apontamentos da vacina, enfim, mas sabemos que em recorrência do quão inusitado é esse acontecimento para nós, essa necessidade que muitas vezes ela nos é inerente, porque esse momento nos angustia, então a gente quer uma solução prática e rápida para lidar com essa angústia, e buscamos isso dentro desses mercadores, né, da solução fácil. A questão aqui, a problematização, é vender isso aos outros, como se fosse algo absoluto e como se fosse uma solução efetiva para o que a gente está passando, né? Quando a gente sabe que o melhor que nós podemos fazer nesse momento é ainda seguir, então, as orientações que vêm da Organização Mundial da Saúde, a questão do distanciamento social, da higiene das mãos e do uso da máscara. Até agora é isso que é efetivo ao combate dessa questão que vem nos afligindo nesse momento. Eu penso aqui numa reflexão de um filósofo francês chamado Albert Camus, que escreveu depois da guerra, em 1947, um livro chamado A Peste. Mas ele escreve nesse livro que para a gente poder combater a peste, a gente só combate a peste através da honestidade. Sabe? Isso é algo que eu quero trazer para nós. Essa é a problematização que eu quero fazer. Como eu disse, nada contra a liberdade da pessoa de usufruir do que ela acha mais conveniente, né? Enfim, mesmo que a gente sabe que eticamente hoje está posto o nosso cuidado do outro. Então a gente não usa máscara só para uma autoproteção, a gente usa a máscara também para proteger o outro. Então nós já temos essa questão inerente nisso que a gente está vivendo. Só que eu, então, a pegar uma informação que não tem nenhum embasamento científico até aqui e, por exemplo, postar essa informação em rede social, colocando que aquilo ali é uma solução para o problema do coronavírus, isso realmente não condiz com ética e com responsabilidade. E o que eu estou observando de pessoas tomando esse tipo de posicionamento, seja conscientemente ou inconscientemente, é algo realmente fora da curva também, vamos pensar assim. Então nós nos recusamos a atravessar o período aflitivo, tentando das incertezas que ele nos traz, porque isso realmente nos angustia e de alguma forma nos produz um certo desamparo. E através disso, então, nós não temos possibilidade, ou não temos, ou nos colocamos como incapazes, né, de poder vivenciar esse momento de desamparo. E talvez através desse momento de desamparo encontrar novas soluções ou novos caminhos. E isso efetivamente precisa de uma processualidade. E é aí que eu penso oportuno a inserção da psicoterapia, tá? Porque realmente a psicoterapia ela não pode dizer ao outro o que ele deve fazer, e sim ela tem que ofertar a esse outro base, suporte, né, e possibilidade de construir um espaço para que esse outro tenha o próprio momento, possa reconhecer em si a possibilidade de encontrar, né, elementos nele mesmo para trabalhar diante esse período tão angustiante que nós estamos vivenciando. Então, essa sim, pensando no nosso código de ética, né, e nos princípios fundamentais desse código, esse sim é o meu dever como psicólogo. Não é vender soluções, né? Vejam bem, eu não estou aqui generalizando, eu estou aqui problematizando algo que eu acho que é muito importante que seja pautado, porque há muitas pessoas que então, num momento de crise, que a gente está passando, num momento de angústia, num momento de luto coletivo, buscam então esse suporte, esse amparo artificial, esse amparo
sem acolhimento muitas vezes, né, e que promete uma efetiva resolução do problema, quando a gente sabe que este problema que a gente está passando é um problema que a gente está atravessando, que a gente ainda não sabe como ele vai ser superado. Temos apontamentos de vacina, isso enfim, parece a cada momento mais próximo, mas a gente não pode esquecer daquele enunciado que eu trouxe, né, nesse nosso encontro virtual aqui, que é a frase do Camus, que só se vence a peste através da honestidade. Então, sejamos o mais honesto possível, como psicoterapeutas, como seres humanos, mais efetivamente, como cidadãos, né, que a gente possa realmente buscar essa honestidade, que a gente possa acolher o outro dentro das nossas próprias incapacidades e fragilidades, que a gente consiga partilhar essas fragilidades e assim juntos, claro, respeitando o distanciamento social, mas buscando estar juntos mentalmente, partilhando os nossos conhecimentos de diferentes campos, né? Não necessariamente conhecimentos acadêmicos. Todo o saber produzido pela vida, ele é válido nesse momento para que a gente possa se acolher como humanidade e, quem sabe, poder passar e atravessar isso e ressurgir ou se reencontrar de uma forma diferente, né? Porque talvez o que esteja acontecendo justamente é a possibilidade de nós nos repensar como humanidade, né, e os valores que nós estamos colocando neste curso nosso dentro da história humana e do cuidado não só de nós como criaturas humanas, mas do cuidado com o mundo, nos reconhecendo não separados da natureza, mas parte dela. Então, fico por aqui, deixo essas questões em pauta para nós poder elaborar. Se alguém olhou, assistiu o vídeo e tiver alguma colocação, alguma pergunta, por gentileza, faça-me esse favor. Ficarei bastante contente, alegre em poder responder e aguardo uma próxima possibilidade para que a gente possa dar prosseguimento em nossas elaborações. Por hora, deixo o meu melhor abraço para todos. Oi! A minha psicodica de hoje é sobre este livro aqui maravilhoso, O Palhaço e o Psicanalista. Ele foi escrito pelo psicanalista Christian Dunker, que vem a ser um professor de psicologia da USP, que eu admiro bastante, que traz a psicanálise numa leitura muito atual, muito contemporânea e muito acessível, mas não menos crítica e reflexiva. Então, nesse livro, ele traz um pouquinho, junto com o Cláudio Tebas, que é um palhaço, ele traz reflexões bem interessantes sobre como escutar os outros pode transformar vidas. E, enfim, fica a dica, então, para quem é amante da psicologia, da psicanálise. Esse livro, ele foi publicado agora em 2019, se eu não me engano. Em 2019. Então, ó, livro super atual. Fica a dica. O cuidado com a saúde, tanto física quanto emocional, neste momento é essencial. Por isso, em tempos de prevenção, permita também a renovação. No NAP, trabalhamos com uma grande equipe de profissionais da psicologia, que hoje atendem tanto na modalidade presencial, com medidas de segurança, quanto online.
Entre em contato conosco para saber mais sobre os nossos serviços e atendimentos. Estamos esperando por você! A Exatos começou de um sonho de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na Prefeitura de Estância Velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgratz me convidou para fazer a contabilidade dele. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em Estância Velha, com 1.800 metros quadrados, para atender nossos 600 clientes em toda a região. Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região. Cursão do Fabão desde 1993, formando alunos e preparando pessoas para o mercado de trabalho. Top of Mind no segmento de cursos preparatórios desde 2016, o Cursão do Fabão conta hoje com 10 aulas para aulas particulares e cursos para pequenos grupos com até 30 pessoas. Há 25 anos preparando para a prova do Liberato, também oferece cursos para o Enem, vestibular e concursos públicos. Tudo em um ambiente moderno e acolhedor com os mais qualificados profissionais. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, é um serviço voltado para a psicologia e também para as áreas de quiropraxia, nutrição, terapia ocupacional, psiquiatria, psicopedagogia, palestras e cursos com profissionais capacitados e diferentes estilos de atendimento, pois cada um de nossos pacientes é único e merece ser tratado dessa forma. Aqui você encontra os mais modernos tratamentos que o mercado oferece, uma plataforma inovadora de realidade virtual para fobias, ansiedades e transtornos. O NAP oferece ainda convênio para empresas e o Clínica Escola. Agende uma visita, conheça os nossos serviços e encontre o apoio que você precisa. E aí, tudo bem contigo? Sabe aquele desejo constante de ter o que o outro tem e que tu acha que no fundo é só um querer? Pois é, amigo, talvez não seja apenas isso, um desejar ingênuo ou inocente, mas a maldade que aqui acende pelo mero desejo do cobiço. Já ouvi gente enrolando mais que rolo de novelo, mas cá entre nós, pra mim, é só a famosa dor de cotovelo, que a Gu se resume essa faceta maldosa de gente engenhosa que sofre mesmo é de ciúme. Um dos 7 pecados mortais para a igreja, a emoção danosa da danada da inveja, a famosa emoção que deixa o supersticioso preocupado. Não vou falar para não perder o emprego, então figa, ferradura e olho grego, porque qualquer coisa vira amuleto para o mal olhado. Agora, quem aqui nunca sentiu um pouco dessa emoção? E depois se arrependeu de coração? Vibre com o desejo realizado do amigo e entenda que querer o que o outro tem não precisa ser a inveja que contém, mas a realização de um desejo sem culpa ou castigo. Certo? Até a próxima emoção. Abraço! Olá, eu sou Berenice hoje. Trabalho no NAP como psicopedagoga clínica. Minha função é justamente organizar as crianças nas suas questões de aprendizagem. Nesse momento em que estamos em isolamento social, as famílias estão muito preocupadas com as tarefas escolares, com a negação dos filhos em não querer fazer as tarefas, em não querer assistir às aulas nos horários programados pelas escolas. Pais, o que eu tenho a dizer? É importante a aprendizagem efetiva da criança. O que significa isso? A criança, para aprender, ela tem que aprender pelo lúdico, pelo prazer, pela memória afetiva. E o que esse momento está proporcionando a ela? Sofrimento? Birra? Não querer estar à frente da tela, não querer fazer as atividades propostas? Então,
ela não vai estar aprendendo, ela não vai estar construindo suas habilidades, ela não vai estar com suas competências. Então, pais, nesse momento eu peço muita tranquilidade e respeito às crianças. Conversem com elas, vejam o melhor momento delas fazerem essas atividades, se quando muito pequenas. Para os maiores e até os adolescentes, respeitem. Procurem também dialogar com eles. Vejam o que está acontecendo. Porque se o jovem ou se a criança já mostravam dificuldades de atenção e concentração na escola, não é diferente agora. Ainda mais que nos ambientes domésticos nós temos vários distratores. E o que é isso? Distrações. É o cachorro, é o gato, é a buzina na rua, é o aspirador, é o barulho das panelas na cozinha, é a máquina de lavar roupas. Enfim, muitos distratores. E isso acaba influenciando no momento de ter atenção e concentração. Então, se essa criança ou se esse jovem já não conseguiu antes na escola, isso já vinha sendo apontado, agora não é diferente. Existem aquelas crianças e os jovens que estão conseguindo lidar muito bem com essa situação, que conseguem fazer as atividades, que conseguem ter os seus momentos de lazer dentro das suas próprias casas, porque tem uma rotina organizada. A família se organizou, se disciplinou, buscou alternativas para que acontecesse as efetivas aprendizagens. Mas tem outras famílias que não. Já não eram organizadas antes, ou tinham organizações diferentes do que imaginamos serem as ideais, e agora não é diferente. Então, o que eu oriento às escolas, professores, famílias, conversem, troquem ideias. A questão é agora de reprovar ou aprovar? Não. A questão é agora de ter uma nota? Não. A questão é o que eu estou aprendendo com toda essa situação. O que efetivamente dessas tarefas escolares eu estou fazendo com prazer e neste momento gerando uma memória afetiva daqueles momentos que estive na escola e que me fizeram tão bem. Então, meu recado para hoje é: nesse momento de isolamento social, distanciamento, em que está afetando a todos nós, que gostamos de um abraço, que gostamos de estar juntos, que gostamos de estar sempre reunidos. E a escola é um centro de socialização. Neste momento, a todos que estiverem me ouvindo, muita calma. Nós somos os adultos. E nós aqui, com o nosso exemplo, nós mostramos às crianças como estar bem numa situação difícil. E o que eu percebo é que muitas crianças e muitos jovens têm ensinado a muitos adultos a resiliência. Então, a todos que me escutam, paciência, tolerância e respeito. Esse é o meu recado de hoje. Um abraço e até breve. Oi, pessoal! Hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto de extrema importância e relevância e que não precisa e nem deve ser deixado para falar somente lá em setembro, que é o mês do Setembro Amarelo, né? Que é sobre a questão do suicídio, as tentativas de suicídio. Então, tenho lido alguns estudos que apontam para um aumento de taxa de suicídios devido à Covid-19. Então, pessoas que estão ali sofrendo em excesso com essa angústia da incerteza do amanhã. A questão do isolamento, né, a solidão de algumas pessoas que moram sozinhas, ou até mesmo da convivência em excesso com as pessoas que moram naquela casa, né, a questão de luto. Tudo isso acaba gerando
medo, ansiedade, angústia e por vezes já acumula com outras questões e a pessoa não consegue dar conta deste sofrimento, né? Questões também como o aumento da violência doméstica, desemprego, problemas financeiros, a incerteza principalmente, né, do que vai vir por aí ou como vai ser o amanhã, quando que isso tudo vai passar. Então, a questão também da mídia, né, como que ela se coloca, as notícias, fake news, né, essa coisa muito de informações em excesso também pode acabar deixando essa pessoa mais ansiosa, sem saber muito como lidar com tudo aquilo, essa angústia. Falar sobre suicídio, sobre tentativa de suicídio ainda gera muito incômodo nas pessoas e ainda é um tabu muito grande. Mas pra gente poder prevenir tudo isso e poder observar as pessoas que muitas vezes estão pedindo ajuda em silêncio, é preciso falar sobre isso. Por isso que eu achei importante trazer esse conteúdo para vocês, de perceber que muitas vezes as pessoas elas pedem ajuda em silêncio. Então, estar atento a isso também. Aquelas pessoas que moram sozinhas e que não estão entrando muito em contato, não estão mandando mensagem, liguem para essas pessoas. A questão não só de quem mora sozinho, mas aquelas pessoas também que moram com outras pessoas, mas se mantêm isolados, não mantêm ali uma comunicação, uma conversa. Tu percebe que aquela pessoa, ela mudou as suas atitudes, ela se isolou, né, repentinamente. Então, essas pessoas elas precisam ser ouvidas. Então, como podemos ajudar essas pessoas que podem estar com um sofrimento interno? Mandar uma mensagem, fazer uma ligação, perguntar para essa pessoa como que ela está se sentindo e fazer essa escuta. Às vezes as pessoas elas não querem atrapalhar os outros com os seus problemas, digamos assim. E muitas pessoas também finalizaram as suas sessões, interromperam a sua psicoterapia por questões financeiras, muitas vezes, e se veem ali, né, nesse beco sem saída, nesse mundo de incerteza. 90% de casos de suicídio podem ser evitados. Por isso, ofereça ajuda, esteja presente. E nesse momento em que estamos vivenciando agora de distanciamento social, precisamos criar uma cultura de saúde mental e lembrar que depressão não acontece só em setembro. Então, precisamos falar mais sobre isso. Então, eu te convido agora a mandar mensagem para aquelas pessoas que faz tempo que tu não conversa, que tu não pergunta como estão. Se tu estiver precisando conversar com alguém, não hesite em pedir ajuda, tanto de algum amigo, familiar ou então ajuda psicológica. É de extrema importância esse cuidado e esse olhar sensível para esse momento de tantas incertezas.